Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, nossa rádio universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com meu colega do departamento, professor Luiz Henrique. No estúdio, temos o apoio da técnica de som do operador Leonardo Paixão, que também é aluno do nosso curso de Física. Na direção de programação, nosso colega Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique, para mais um programa. Bom dia, professor Roberto, bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos falar com o nosso colega Rodrigo Feltran, do Departamento de Zootecnia da UFRR. O tema que a gente vai abordar é piscicultura e patologia de peixes. Bom dia, professor Rodrigo, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, bom dia, Roberto, bom dia, Luiz, os demais presentes. É um prazer estar aqui, sempre falar de um tema que a gente tem muito interesse. Rodrigo, a patologia de peixes, patologias são doenças. Como é que foi sua formação de graduação, pós-graduação, para chegar nesse assunto tão interessante? Tem uma história, né? Então, eu sou biólogo de formação, eu formei na Universidade Federal de Uberlândia e lá eu trabalhava, né, durante a graduação eu tive interesse na área de parasitologia, né, parasitologia geral. E no final do curso eu acabei fazendo um estágio na área de piscicultura, numa fazenda no norte de Minas. Eu acabei juntando essas duas áreas, né, que é a área de sanidade, que é uma área muito voltada à área de veterinária, e a área de piscicultura, que é uma área mais voltada à produção. E a produção, a intensificação da produção de peixe acaba levando muito desses problemas de doença que são necessários a gente estudar métodos de controle, de profilaxia, que senão a produção se perde, né? E essa doença, o peixe adquire sujeira na água, comida, como é que ela surge no peixe? Essa área de patologia, principalmente a área de parasitologia, que é que eu trabalho, é muito interessante porque ela tem um viés de ecologia muito grande, né? A gente até brinca que se a gente pensar que todo organismo vivo tem seu parasito, né? Metade de toda a biodiversidade do mundo é parasita, né? Então a gente tem uma importância assim, em termos de estudos biológicos e conhecimento do funcionamento desses organismos imensa para ser estudado ainda, né? Mas qual é o foco exato do teu estudo atual, professor? Porque assim, você pode de repente estar estudando, digamos assim, a cura da doença, você pode ainda estar na fase de entender a doença. Como é que está o teu trabalho? Hoje a maioria, principalmente na área de piscicultura, a gente ainda está muito na fase de entender os ciclos, né? A área de cura ainda é muito complicada porque a maioria dos ciclos das doenças são muito complexos, né? Então eles têm fase no hospedeiro, que é o peixe, às vezes tem outros hospedeiros que são organismos do plâncton, pequenos invertebrados e mesmo de vida livre na água. Então, quando você faz o tratamento no peixe, você deixa os demais sem tratamento. Então, você acaba tendo que entender todo o ciclo para conseguir controlar essas patologias, né? Qual é a doença mais comum que a gente tem nos peixes? Deixa eu só complementar, professor, e reforçando a pergunta do professor Roberto, essa doença mais comum afeta os seres humanos? É perigoso? Porque o seu trabalho, como o senhor disse, tem um viés econômico muito grande, né? A preocupação, obviamente, dos nossos ouvintes será que eu estou comprando um peixe doente? A gente tem, no Brasil, a gente tem poucos casos que a gente chama de zoonoses, né, associado ao pescado, mas existe relato, porque nós não temos, ou pelo menos não tínhamos costume de consumir o pescado cru ou mal cozido, né? É o que não acontece na China, no Japão, na Europa, né? Lá os casos de doença transmitidos por peixe são vários, né? Então a gente tem diversos relatos, tem até uma área específica da medicina só para tratar isso.
Mas nós temos peixes parasitados, com espécies de parasitas que podem acometer os seres humanos aqui, né? Esses estudos que você tem feito, eles se restringem a peixes para abate, ou você já estudou a fauna natural de ir aos rios e pesquisar esses parasitas? Só lembrando também, nem todo parasita é ruim, né? É isso que é interessante, né? A gente tem até uma teoria, né, na área que a gente chama de o bom parasita, né? Que às vezes, alguma doença que é muito patogênica, a gente utiliza uma doença menos patogênica para controlar aquela muito patogênica, né? Então, hoje tem diversos mecanismos que a gente pode utilizar os parasitas de formas benéficas, né? Uma área de estudo que eu estou tentando fazer hoje é justamente usar o parasita como um bioindicador, né? Que essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Que acham que porque o ambiente está ruim, eu tenho parasita, e muitas vezes é o contrário, quando o ambiente está bom que eu tenho parasita presente, né? Tá, e voltando à minha pergunta, você tem trabalhado com peixes de cativeiro ou também com peixes em rios? A gente tem essas duas vertentes, né? Em cativeiro é o principal foco econômico por causa que ele causa danos à produção, né? Então a gente, principalmente aqui no estado, nós trabalhamos com tambaqui, com matrinchã, com as doenças, né, com os parasitas que acometem ele. Mas nós temos nossos interesses nos peixes da natureza, porque eles que dão a informação ecológica para a gente. Alguma perspectiva de estudar peixes ornamentais, professor? Porque também é outro que tem um apelo econômico grande, né? A maioria dos nossos peixes ornamentais aqui no estado, eles são de origem natural, né? Então são parasitos naturais, e eles também têm seus parasitos, né? O estado de Roraima, para quem não sabe, a gente é um grande exportador de peixe ornamental, né? Muito dos peixes que saem daqui saem com um selo de Barcelos, mas são pescados no Baixo Rio Branco, né? Rodrigo, a curiosidade que me veio, uma vez a gente acho que fez uma gaiola para matar peixe para você. Eu chamei gaiola de matar peixe, não sei se está correto. Como é o fazer de estudar a patologia de um peixe? No ser humano a gente tira sangue, faz exames de fezes, de urina e segue. Tem todo um procedimento. Como é fazer isso num peixe? Normalmente, assim, essa área de patologia de peixe é interessante, esse estudo ecológico, justamente porque a gente tem uma disponibilidade de hospedeiros muito grande, né? Normalmente a gente associa a eutanásia, né? Então a gente provoca a morte do peixe para poder estudar seus parasitas, ou o peixe que já está doente, moribundo, a gente acaba acelerando a morte dele para poder fazer essas análises, né? Só que o peixe ele tem uma grande disponibilidade no ambiente, né? Que não seria possível, né, com outros animais mais de criação, de maior valor agregado, né? Professor, só por curiosidade, e como é o tratamento? Eu sei que o senhor falou que ainda não está nessa fase, mas só por curiosidade, eu imagino que o senhor saiba, você dá uma injeção no peixe, é isso? Aí tem diversos métodos, né? E esse é uma dos complicantes até para quem trabalha com a piscicultura, porque às vezes a gente vê isso acontecer, de surgir fórmulas mágicas para fazer o tratamento, né? E não tem como você tratar o ambiente onde o peixe está, né? Se você pensar num viveiro, tem 10 hectares de água, né? Você vai jogar um medicamento ali dentro, ele se perde dentro desse ambiente, né? Então, o comum é você retirar o peixe, ou fazer um tratamento tópico, né? Você dá um banho, ou então via injeção, via ração, né? Mas uma patologia no indivíduo, no animal grande, como nós, por exemplo, numa vaca, você trata aquele indivíduo. E dentro de um tanque você tem N mais 1, esse N tendendo aí para 100 200. Como é que você trata isso? Vai tratar indivíduo por indivíduo? Essa é uma das principais questões da piscicultura hoje, né? Porque quando você vai tratar indivíduo por indivíduo, fica antieconômico, né? O preço do tratamento ele sai mais caro do que o valor do peixe que você vai vender. Então, hoje as medidas que nós usamos na piscicultura são medidas profiláticas, né? Então, hoje é mais importante a profilaxia do que o tratamento, que acaba sendo também uma filosofia da própria medicina hoje em dia, né? E é muito mais barato você prevenir do que você tratar depois, né? Mas, professor, a forma atual de criação de peixes em tanques abertos, de certa forma, dificulta? Será que já não estaria na hora de começar a se pensar em outra forma de criação de peixes? Hoje nós já temos, assim, várias experiências
de criação em sistema de recirculação, que nós chamamos, né? Sistema fechado, né? A maioria das pisciculturas trabalha mais ou menos no sistema fechado, porque se a gente pensar aqui em Roraima, os tanques eles são abastecidos com água, mas ele não perde água para o ambiente, né? Ele perde só por evaporação. Ou seja, é uma água viciada. Só que assim, esse termo de água viciada, ele é muito bem aplicado para um ambiente pequeno, né? No ambiente grande, você tem todo o processo de ciclagem biológica, né? Então a gente faz um sistema... Quais as características da água viciada para nosso ouvinte? Quando diz a água viciada, né, que a gente está falando de água de baixa qualidade, é porque ela agregou muitas substâncias de decomposição das fezes dos animais, das suas excreções, resto de ração, mas isso daí num ambiente natural, todo ambiente tem uma característica que nós chamamos de capacidade de suporte, né? Toda vez que você trabalha abaixo da capacidade de suporte, você tem um processo de reciclagem. Como o Lavoisier diz, né, a gente não cria nada e nem destrói, né? A gente só transforma a matéria, né? Então, num ambiente de piscicultura, quando você faz a ciclagem, aquela matéria que antes era poluente, ela pode se tornar nutriente para o próprio viveiro num processo de ciclagem, né? Eu vou insistir na minha pergunta, porque faltou, acho, você dizer como é o fazer de pesquisar a doença no peixe. Então, você vai lá... sacrifica o peixe aí só para nossos ouvintes. Também a gente tem uma amostra, ficarem tranquilos e não é batendo, não é tirando ele, é dando um choque, como você falou. A eutanásia é passiva, né? E aí o que é que você faz? Você abre, você bota contraste, como é que você identifica os parasitas, a patologia daquele peixe? Essa amostra, né, assim, até para a amostra que a gente coleta, ela é dentro de uma perspectiva estatística, né? Então você pega uma amostra da população. Você faz tipo uma biópsia, autópsia? Seria uma a gente chama de necrópsia, né? Porque depois a gente primeiro sacrifica, né? O termo sacrificado também ele não é correto, né? O certo é a gente chamar de eutanásia. E essa eutanásia, ela é prevista pelos comitês de experimentação animal, por isso que a gente tem um comitê na universidade, né? Toda vez que a gente vai fazer um experimento, submete o projeto e o protocolo de como a gente vai fazer, e esse comitê aprova ou desaprova, ou dá uma orientação de como ser feita, né? E aí... nós temos diversas formas de fazer essa análise, né? Quando primeiro você faz a necrópsia, analisa órgão a órgão, parte do peixe, e aí você tem microscopia comum, microscopia de luz, microscopia eletrônica, biologia molecular, né? Então nós temos diversos métodos para tentar identificar... Análises químicas também. Análises químicas, físico-químicas, né? Porque nós temos diversos grupos de parasitos, tanto que são... microparasitas que são intracelulares, como parasitas que são extracelulares, né? E independente de onde eu venha buscar esse peixe, ele vai ter parasita? Sempre uma porcentagem da população tem algum tipo de parasito. Não que todos sejam patogênicos, porque a maioria dos parasitos eles evoluíram com seu hospedeiro. Então, eles vivem bem, eles são antagonistas. Na verdade, que vivem. Simbiose. Eles estão caminhando para um processo de simbiose. Alguns autores da área de biologia até comentam isso, que uma relação parasitária muito antiga pode caminhar por uma relação de simbiose, né? Que é onde os dois se beneficiam dessa interação, né? A gente sabe que a doença que tem na carne do gado, tem que vacinar todo ano. A brucelose. A brucelose, ela não faz mal. Aí, febre aftosa. A febre aftosa, na verdade. Ela não faz mal para o ser humano. Você pode comer aquela carne, não vai fazer mal. Mas ela perde o valor econômico. No caso da fitose, ela não faz mal. Fitose. A brucelose já é outro... A brucelose faz mal, né? A fitosa não. E no caso de animais marinhos, de peixes, esses parasitas, essa patologia já foi registrado que faz mal ao ser humano ou não? Então, o meu estudo de doutorado é com um tipo de parasito que na Europa e no Japão, quando ele ocorre, se condena o consumo da carne, né? Então, mas condena porque já se registrou que faz mal? Intoxicação. Agora, sim, outros parasitos que nós temos encontrado aqui, ele causa dano econômico, né? Não à saúde. Então, ele diminui a produtividade do peixe. Então, é como acontece, né, com a febre aftosa, né? Esses problemas que o senhor falou que foram
que o peixe é condenado, será que não tem algo a ver com alergia? Talvez que não seja um problema que acabe estar no indivíduo que come, não no peixe? Porque... Tem processos que são alérgicos que aí não está associado à parasitologia ou organismo parasito. Mas o próprio organismo parasito causa alergias também, né? No caso desses que eu estou estudando, ele é um grupo que a gente chama de mixozoários ou mixospórias, né? Eles eram organismos que eram considerados protozoários, e a gente sabe que hoje eles são, na verdade, depois de várias análises, descobriram que eles são animais, na verdade. Eles são parentes dos corais e das medusas, né? Só que são formas parasitas. E eles causam um problema na carne de liquefação. E habitam o peixe. O peixe, as estruturas ou musculatura, os órgãos, né? Quando eles estão na musculatura, que causa esse problema, porque eles geram algumas toxinas que podem causar intoxicação, que já foi registrado no Japão, na Europa, diversos casos, e lá isso já é bem controlado. Então, nos países que trabalham bem com pescado, isso já é um controle bem feito já, né? Professor, me corrija se eu estiver errado, mas os exemplos que o senhor está dando me levam a pensar em piscicultura de água salgada. Sim. Aqui a gente está falando de piscicultura de água doce. Não são muito diferentes, não? E pior que não são, sabe? É só o ambiente aquático mesmo, assim, os procedimentos são os mesmos, né? É até interessante que um procedimento de tratamento tópico que a gente estava falando, né? É mudar a salinidade da água para controlar ectoparasitas, que também são problemas, né? Que a gente chama de baratas de peixe, piolhos de peixe, né? Então, uma técnica assim, quando o peixe é de água doce, a gente trata ele com água salgada. Quando o peixe é de água salgada, a gente trata ele com água doce. Porque isso daí, por causa do efeito osmótico, você acaba controlando o parasito, né? Então, tanto a piscicultura de água salgada, que a gente chama de maricultura, como a de água doce, os princípios são os mesmos, né? Então, eles têm até mesmas famílias de parasitos ocorrendo neles, né? A gente tem parasitas também frutos do mar. Sim. São idênticos? São outras espécies. Outras espécies. Né? Nos moluscos, né, nas vieiras, as ostras, né, que a gente tem criação no litoral, tem uma espécie que também causa intoxicação, que quando aparece tem que condenar. Né? Ostras tem que ter cuidado. Eu gosto muito de ostra. Você pega aquele negócio lá, bota um limãozinho... E engole, né? Porque você não pode mastigar. Se mastigar, você deixa de comer. E depois toma uma cerveja muito gelada. É muito bom. E aí o pessoal fala que tem que botar o limão exatamente... a acidez controla... para tirar cargas bacterianas, essas né? coisas. Então, é uma cultura popular... tem sentido. Que é correto. Toda acidez controla a proliferação de bactérias, né? Se não falha a memória, acho que já teve problema lá em Santa Catarina com a criação de ostras, por causa tem diversas doenças e o Brasil ainda a gente tem muito para estudar ainda, sabe? Porque a atividade de piscicultura, ela começou a dar um boom nesses últimos 10, 15 anos, né? Antes a piscicultura era uma atividade complementar, né? Você ia numa fazenda, a piscicultura era assim, era alguma coisa que o cara tinha para lazer, né? Hoje está virando uma atividade empresarial. Hoje você tem fazenda só de piscicultura. Só para criar peixe. Antigamente eram as lavas, o cara jogava lá no então o processo está mudando, né? Então com esse processo aumenta a preocupação com as patologias, né? Professor, fala um pouquinho, como é que está a sua interação com outros departamentos? O senhor falou que tem análise físico-química, análise química. Como é a sua interação com os profissionais de outros departamentos? Eu, por sorte, desde que eu cheguei aqui em Boa Vista, eu tenho uma boa relação com a maioria dos departamentos, principalmente de interesse da minha área, né? E assim, eu por ser biólogo, eu já começo por eu ser biólogo de formação, eu estou num centro de ciências agrárias, né? Então, normalmente, os meus colegas, eles me contribuem muito com o meu trabalho, na parte de nutrição, na parte própria parte de sanidade, né? Eu convivo com o pessoal da veterinária, da zootecnia, que é o meu departamento, agronomia, o próprio pessoal da física, da matemática, nós já tivemos projetos já, né? Um projeto interessante sobre um analisador automático de qualidade de água, o pessoal da química, que auxilia muito na área de análises químicas, né? O próprio pessoal da biologia, que é a minha área de formação, né? Hoje a minha orientadora é a professora Fabiana Granja, que é lá do curso de biologia, né?
Então, eu acho que assim, a universidade, o interessante é isso, né? A gente poder ter essa interação com os demais cursos para a gente construir um conhecimento multidisciplinar, né? E como é que está a participação dos alunos no seu projeto, professor, lá no seu trabalho? Tem muitos alunos trabalhando? Eu tenho, assim, eu sempre tive alunos da zootecnia e da biologia, né? São os alunos que acabam me procurando. Você tem atualmente? Hoje eu estou com 6. 6 alunos? Normalmente eu fico entre 6 e 8 alunos no laboratório. E todos eles estão trabalhando nessa mesma área? Nós trabalhamos em áreas um pouco distintas, porque assim, no laboratório que a gente tem, ele também é um laboratório de aulas práticas, né? Então nós montamos um laboratório de zoologia aplicada. Tanto que o nosso laboratório, a gente chama de LabZoa, um laboratório de zoologia aplicada. Então eu tenho alguns alunos que trabalham com serpentes, outros que ajudam na parte de taxidermia, que a gente monta as peças lá. E aí eu tenho praticamente 2 ou 3 alunos trabalhando com patologia de peixes mesmo para me auxiliar, né? Rodrigo, você entrou nessa área de patologia de peixe, pelo que eu entendi, tem experiência com peixes lá em Minas, e aí você está na Amazônia. A Amazônia, é comum eu falar, é uma janela para o mundo. Aqui a biodiversidade é muito grande, apesar da gente ter o tambaqui aqui, ter o matrinchã, tem em outros lugares. Mas o indivíduo, a espécie aqui da Amazônia, tem alguma coisa diferente nessa área de patologia? Ou o parasita que você tem aqui é o mesmo que você tem lá? E como é essa interação com outros grupos de pesquisa? Isso é até interessante, que assim, eu me formei em Minas, né? Mas antes de vir, eu conheci Roraima não porque eu vim direto para Roraima, né? Antes, quando eu saí de Minas Gerais, eu passei num concurso no IBAMA, num centro de pesquisa especializado de pesca. E aí eu fui trabalhar em Belém. Eu trabalhei 3 anos em Belém. E lá esse centro de pesquisa me mandava fazer pesquisa com peixe ornamental aqui em Roraima. Então foi assim que eu conheci o estado. Eu comecei a vir em 2004. E de lá surgiu a oportunidade de prestar o concurso aqui quando abriu o curso de zootecnia, né? Eu acho que eu fui o último professor antes de iniciar o curso de zootecnia a ser contratado. Aí daí que nós começamos o nosso trabalho. Por causa dessa interação com Belém que eu tenho, eu acabo tendo eu tenho um professor que eu tenho parceria lá em Belém, na UFRA, e tem os professores em Manaus que nós acabamos fazendo pesquisas conjuntas, né? Aqui em Boa Vista, né, nessa área, praticamente sou eu e um pesquisador da Embrapa, que é o professor Sandro, né? Até agendar um programa para trazê-lo aqui. E é diferente a patologia e ou parasita que você encontra nos peixes daqui, da Amazônia, e aí você tem experiência com peixes ornamentais, de outras partes do país ou do mundo? A Amazônia é mesmo essa janela, pelo menos para os parasitas? Nós temos, assim, registrados hoje no Brasil os principais focos que nós temos, a Bacia do Paraná e a Amazônia. E é engraçado que muito não é por causa da disponibilidade de parasitas, porque a gente tem uma imensidão de parasitas aqui, mas é a disponibilidade de pessoas para pesquisarem, né? Como na Bacia do Paraná nós temos uma quantidade de pesquisadores maior, eles acabam tendo mais registros do que nós aqui. Mas a Amazônia ainda é o que tem mais registros, né, de parasitas, né? E são os mesmos parasitas que a gente encontra lá, ou tem espécies novas aqui? São os mesmos grupos. E tem algumas espécies que nós chamamos de cosmopolita, né? Isso acontece quando você leva ou peixe ou água de um lugar para outro, né? Muitos dos parasitas que estão acontecendo hoje aqui em Roraima, eles foram trazidos para cá com a ação da piscicultura, né? Professor, como é que vocês controlam? Deixa eu colocar uma situação. Você está tratando um parasita de um e pode afetar uma espécie de outra. Isso é uma característica interessante dos parasitas, né? Lembra que eu falei que eles coevoluíram junto, né? O peixe com o parasita, até chegar numa situação quase simbiótica, né? Isso daí é uma coisa que a gente observa porque a maioria dos parasitas no cultivo são parasitas que vieram do ambiente natural. Então eles têm uma especificidade entre o parasita e o hospedeiro. Então muitas vezes aquele parasita só parasita aquele hospedeiro. Tanto que uma das medidas que a gente faz para controlar, né, é o que vem acontecendo, que a gente tem muita preocupação aqui no estado. Tem uma espécie de parasita que é o acantocéfalo, que só acontece no tambaqui. Onde ele se instala, a gente não consegue tratar. Você tem que suspender a criação do tambaqui. O que você faz? Começa a criar só matrinchã. Aí aquele parasita está no ambiente, mas ele não parasita matrinchã. Depois de um tempo, ele quebra o ciclo, aí você consegue voltar à criação do tambaqui novamente. Esse procedimento a gente chama de vazio sanitário, né? A tua experiência lá no Pará
estava me lembrando aqui enquanto você respondia, há uma grande incidência de mercúrio. A gente vê os relatos, tem um amigo nosso aqui da biologia, o Carlos, trabalhou com isso, em peixes aqui da Amazônia, por causa do garimpo, do azougue que ele chama. Você consegue, tem algum já parasita associado a essa contaminação por mercúrio, ou vocês não identificaram nada até agora? Principalmente lá em Belém, né, que a atividade garimpeira é maior naquele Rio Madeira lá. Deixa eu complementar, porque essa pergunta tem tudo a ver. Eu propus uma vez à professora Vânia, do Departamento de Biologia, um projeto em que a gente iria analisar, fazer tipo uma necrópsia, né? Fazer uma análise das vísceras dos animais que ela trabalha, exatamente para identificar se havia acúmulo de mercúrio, né, trazido pelo rio. É possível fazer essa medida nos peixes? Sim, normalmente, aliás, as medidas de contaminação nós fazemos nos organismos, né? Porque a medida na água ela é muito ineficiente, ela tem uma flutuação muito grande. Então, nós trabalhamos sempre com a bioacumulação, que é chamada, né? No caso dos parasitas, tem uma coisa interessante, que eles acumulam muito mais metais pesados do que a própria carne do peixe, né? Então, quer dizer, o parasito do peixe ele acaba sendo um indicador, né? A gente chama de sentinela, né? Então, se eu pegar, em vez de eu pegar o peixe e fazer uma análise, né, de absorção atômica para tentar identificar os metais, eu pegar o parasito, ele tem um traço muito maior do que a própria carne do peixe, então ele acaba sendo um indicador melhor. Isso já tem estudos que mostraram isso, né? Os nematóides que acontecem nos peixes, às vezes eles acumulam 6, 7 vezes mais metais do que a própria carne do peixe que estava sujeita à contaminação, né? E você determina por fluorescência, qual é a técnica? Assim, nos estudos... No caso dos parasitas, porque eu fico imaginando um corpo muito pequenininho, né? Ou seja, o que você tem de amostra ali é muito pouco. Nos estudos que eu já vi, são utilizados a absorção atômica, né? Espectroscopia de absorção atômica. De absorção. Mas tem outros métodos, né? Ressonância pode ser utilizado, né? Aí depende do método e do traço dessa contaminação que está presente, né, no parasita. Rodrigo, e como é que é a interação de vocês, principalmente do teu laboratório lá, com os produtores locais? Vocês já fizeram algum levantamento de parasitas nesses tanques, nessa produção? Porque a produção aqui é muito grande, né? Isso, na verdade, essa eu acho que é a linha de trabalho dos TCCs nossos, né? Normalmente, quando todo aluno, quando me procura para fazer um TCC, ele quer analisar a presença de parasitos, então a gente acaba fazendo por regiões, né? Faz uma época na região sul, depois na região norte, então nós vamos mandando nos municípios, porque são diversas pisciculturas, né? Daqui a um tempo nós vamos ter um retrato de tudo que a gente tem no estado. Mas o interessante é que assim, os parasitos dos peixes de piscicultura, eles não têm uma diversidade tão grande, então a gente consegue determinar mais ou menos quantos são. Eles mudam muito de local para local, mas tem os principais. Em questão temporal, professor, assim, existe uma sazonalidade nesse... Sim. Muito da ocorrência dos parasitos está associado à sazonalidade. Porque assim, o ciclo de vida dele depende, né, da quantidade de água, de temperatura, de fotoperíodo, né? Porque o parasito, quando ele se libera os ovos, ou ele se libera do hospedeiro, ele tem que ter mecanismo para encontrar o próximo hospedeiro, né? Então a água tem que dar essas condições para ele. Por isso que eu disse que a água de boa qualidade acaba favorecendo o parasita ao invés de prejudicá-lo. Porque a de má qualidade, quando ele vai fazer essa mudança, ele morre durante a mudança, né? Eu li uma vez num artigo da Scientific American, numa praia dos Estados Unidos, o pessoal encontrou muito peixe morto, e o pessoal foi pesquisar e encontraram uma concentração muito grande na água da praia de uma coisa que tinha em comida de cachorro. Olha que interessante. E aí os caras foram ver a ideia que os caras teve, isso, a ciência é fantástica. Foram ver a população de cachorro na região daquela praia era muito grande. E as pesquisas mostraram que o que era que estava acontecendo naquela praia dos Estados Unidos. Isso é um artigo da Scientific American, tá com alguns anos que eu li. As fezes dos cachorros, essa concentração aumentava muito na época das chuvas. Sim. O que era? As fezes dos cachorros, que faziam as necessidades na rua, eram carregadas para essa praia,
E como tinha uma população grande de cachorro, ficava concentrada, os peixes comiam e isso levava eles à morte. E aí eles fazem todo um programa naquela praia para o pessoal catar a fezes dos cachorros, e mostrou a campanha da prefeitura para evitar essa morte dos peixes. Isso vinha da ração que era dada para os cachorros. Dessa ração que a gente dá para os peixes, ela tem muito de mistura. Ela contribui também para a patologia positiva, ou você já consegue colocar nela, como a gente faz com as sementes, já jogar um herbicida na semente antes de plantar? Eu posso fazer isso na ração do peixe? Assim, na verdade são três coisas distintas aqui. No caso da ração, você pode adicionar um antihelmíntico, um antiparasitário nela, e você oferece para o peixe, e isso controla algumas parasitoses. Agora, ela vai controlar a parasitose no peixe, não no ambiente. Então, você teria que oferecer essa ração diariamente com o antiparasitário. A questão de você oferecer substâncias que são controladoras de organismos é um problema evolutivo que nós chamamos de resistência, né? Então, hoje tem diversos medicamentos que eles são resistentes por causa do oferecimento sem controle, né? A outra questão é sobre o que vai para dentro do viveiro. Como eu disse, o viveiro tem uma capacidade de suporte. Então, tudo de nutriente que você coloca depende da quantidade de organismos que você vai criar. Se eu tiver poucos organismos, eu consigo colocar mais nutriente. Se eu tiver muito, eu não posso colocar muito nutriente, porque a água tem uma capacidade máxima de reciclagem, né, daqueles nutrientes. O que acontece com essa história do cachorro, e acontece nas fazendas também, que a gente orienta, né? Não sei se você já percebeu, toda vez que você vai numa fazenda de piscicultura, você viu que a borda do viveiro é sempre mais alta do que o limite do chão. Esse efeito de quando chove levar nutrientes para dentro do viveiro, nós chamamos de runover. Então, toda vez que entra no período de chuva, sempre tem problema nas pisciculturas por causa disso. Você carrega nutrientes, substâncias que vão afetar a qualidade da água. Então a gente tem que evitar esse efeito da enxurrada entrar dentro dos viveiros. Dependendo do jeito que é construído, não tem como, né? Professor, deixa eu tocar num assunto meio sensível. E a questão dos transgênicos? Né? Como é que tá esse assunto aí na sua área? Hoje ração já é uma complicação, que hoje você não consegue encontrar mais ração que não seja transgênica, né? Porque... na verdade, essa é até uma questão interessante que na área de genética de ser discutido, porque a gente tem aquele selo, né, que fala sobre o organismo que é transgênico. Tem uma lei sendo discutida para obrigar ou para retirar. Eles estão discutindo para retirar. Retirar, Qual é o problema? Depois que você instalou os transgênicos num local, eles começam a fazer trocas de material genético. Então você começa a ficar impossível de você achar, mesmo um organismo que não seja transgênico, não ter um traço de material transgenérico, né? E isso daí acaba, você não consegue mais encontrar um organismo que não tenha aquela sequência genética do transgênico. Então a ração hoje em dia, qualquer ração que você pegar, tem organismos geneticamente modificados ali dentro daquela ração. O peixe foi o primeiro organismo animal a ser feito transgenia nele. O salmão, hoje nós temos um salmão que é modificado geneticamente, né, que para aumentar a sua taxa de crescimento. Eles aumentaram em cerca de 30% a taxa de crescimento do salmão a partir de um processo de modificação do material genético. A gente já tem criação desse salmão aqui no país? Não, o salmão ele é um peixe de maricultura, né? Só que o nosso vizinho, o Chile, ele é o maior produtor de salmão aqui, pode dizer, do mundo, né? Então, o Chile, né, um país pequeno daquele, ele é o 6º maior produtor de pescado do mundo em termos de aquicultura, né? E é interessante porque essa coisa da transgenia tá invadindo a sociedade áreas, e não, né, tem pra onde correr. Não sei se vai fazer bem, ou vai fazer mal. Nós temos que fazer a avaliação futura de que, né, o que vai resultar, né? Me diz uma coisa, aqui no estado a gente vê, já tem fábrica de ração para peixe? Sim. E a forma como eles estão fabricando a ração aqui é controlada por quem? Tem algum selo? Vocês acompanham essas fábricas? Toda fábrica de ração ela tem que ter um RT, né, um responsável técnico, né? Então, ou é um zootecnista, né? Normalmente é um zootecnista, mas tem zootecnista, médico veterinário, até agrônomos que controlam, né, a produção dessas fábricas de ração.
A produção de ração nossa aqui, ela tem uma problemática porque a gente precisa de matéria-prima, né? A ração animal, ela depende de uma produção agrícola forte, né? Senão você tem que importar tudo, né? Aí é mais fácil você importar a ração pronta do que você importar as partes e montar aqui, né? Porque fica mais caro fazer isso do que... Então, hoje, com o aumento da soja, aumento do milho, começa a baratear, mas mesmo assim ainda é muito caro produzir ração aqui no estado. Professor, deixa eu voltar para a questão da transgenia. Deixa eu lhe botar numa saia justa. O senhor, como pesquisador, como cientista, a sua visão é favorável ou é contrária à transgenia? Pelo menos até agora, pelo que o senhor sabe, pelas evidências na sua área de trabalho, na sua área de pesquisa. O senhor tem uma visão favorável ou crítica à transgenia? Assim, na minha área de pesquisa em si, a gente não tem uma atividade tão forte na parte de modificação de organismos, né, em termos genéticos, porque a piscicultura ainda está numa fase muito de domesticação das espécies. A gente diz que a gente está numa fase sempre selvagem ainda, né? A gente pega peixe da natureza para fazer a produção. Agora, a modificação, eu já fui no começo da faculdade, que a gente é muito ativista, eu já fui contra, né? Mas quando você começa a estudar mais, você começa a ver quais são as aplicações científicas disso mesmo, né? Então a gente tem que analisar com um olho de cientista. Na verdade, a minha pergunta foi exatamente por conta disso. A minha experiência que eu vejo é que muitos que são críticos são pessoas que não têm formação, né? São, ecochatos, né? Mas... nós temos que avaliar com cuidado, né? Eu acho que, lógico que você não pode falar, não, isso vai ser a melhor coisa possível, mas para que foi feito, para que foi proposto, ela está cumprindo o papel, que é melhorar a produtividade. A gente tem que ver qual é o problema dos efeitos colaterais disso, né? Porque a partir do momento, né, aí você vai ter discussões na academia de diversos fatores. A soja é uma coisa exemplo típica, que é o mais antigo que a gente tem aqui. Você modificou a soja para ela ser resistente a um tipo de herbicida que as outras plantas não são. Então você fez um favorecimento econômico, né, para quem produz aquele herbicida. Mas você diminuiu de 7 ou 8 herbicidas que você utilizava para 1. Né? Então são coisas que a gente tem que colocar na balança. Tem uma questão econômica muito forte, mas também às vezes tem uma redução da utilização de produtos que são tóxicos, né? Eu vou voltar um pouco ao que a gente está produzindo aqui, no caso do seu grupo. Ontem a gente teve na Semana da Agronomia, só lembrando aos ouvintes, esse programa está sendo gravado hoje, dia 9 de novembro. Ontem foi 8, então. E eu vi alguns trabalhos que você desenvolveu, dois que me chamaram bastante atenção, que, não sei se você sabe, eu já li, aqui no norte a gente gosta de consumir ovo de galinha, esse ovo marrom. No Nordeste não. Lá não, a venda de ovo marrom é muito pouco, o pessoal só gosta do branco. E o artigo que eu li disse que o valor nutricional é o mesmo, não muda nada, mas é cultura. Um dos trabalhos que eu vi que você fez é a respeito da cor da carne do tambaqui no abate. Primeiro, tem registro dessa cultura de mudar a cor e mudar a vontade de comer o peixe ou não? E no que é que isso está influenciando? Não está ligado com a ração, diretamente a cor da carne, independente do peso? Você pode mudar a cor da carne do peixe adicionando carotenoides na ração. O salmão que a gente come hoje aqui, todo sushi que você comer, ele recebeu uma ração... Não é o que o pessoal da feira do produtor tava fazendo com as galinhas. Quase. Só que em vez dele tingir a galinha, ele dá na ração e ele adquire aquela cor. Então, isso é legal? Legal do ponto de vista a lei permite? Permite. Aliás, assim, o salmão que você come hoje, ele é feito dessa forma. Qualquer sushi que você comeu hoje na comida japonesa, o salmão veio do Chile. Raramente, você não vai encontrar um salmão de pesca no Brasil. Então, eles passaram por esse processo. Você formulou uma ração, e isso que é interessante, que o salmão ele passou por todo um processo de estudo na tipo de ração, as necessidades nutricionais. Então, hoje ele é perfeito a produção dele em cativeiro. Então, o que você recebe hoje, você fala, esse peixe, né, foi pescado nos mares frios lá do Ártico. Veio ali do tanque de piscicultura no Chile. Então, já é uma característica que muita gente às vezes nem sabe, né?
Agora, no caso do estudo que nós fizemos, a ideia foi ver a preferência do consumidor sobre o que nos interessava era o seguinte, porque a gente tem uma cultura de comer o tambaqui aqui acima de 3 quilos. Isso é uma coisa imposta pelo mercado. Para o produtor, isso é antieconômico. Se ele vendesse o peixe de 2 quilos, seria mais econômico para ele e ele conseguiria fazer um preço melhor para o consumidor. Mas porque é mais fácil de carregar o peixe? Isso está associado a uma curva de crescimento que o animal tem. Isso que eu imaginava. A gente chama de crescimento ótimo, sabe? Então, a 2 quilos seria a taxa, seria a biomassa econômica que a gente chama. É o que na relação custo-benefício é que otimiza. Só que o mercado, ele pede um peixe de 3 quilos. Então, o produtor, ele gasta metade da produção dele para levar o peixe de 1 quilo a 2 quilos, né? E a outra metade para levar de 2. Economicamente. Sim, e aí o que é que você vê a relação disso com a cor da carne? Aí o que a gente queria... E o pH também tem a ver com a cor? Primeiro que a gente queria ver se o consumidor conseguia definir qual era o peixe de 2 quilos, ou de 1 quilo, ou de 1 quilo pelo um pedaço, né? Então a gente fez um teste de palatabilidade com os alunos lá, né? A gente fritou, a gente preparou um peixe assado do mesmo tamanho de peixe vindo de peixe diferente. E para ver a preferência. Engraçado que muitos preferiram o peixe de menor tamanho, né? Então, isso daí indica que se você tiver um processo de frigorificar, é mais econômico você frigorificar um peixe menor para você, por causa do custo-benefício de produzir ele. Essa questão da cor, Roberto, é interessante que eu sei de pelo menos 2 histórias em que a cor afetou o consumo. Eu lembro que um refrigerante, que ele é laranja, que se não me falha a memória, ele ia de barco pro Acre, há não sei quantos anos atrás, e devido à incidência do sol, ele quando chegava lá no Acre, ele já estava meio um amarelo bem clarinho. Quando começou a ser feito o transporte por estrada, que ele começou a chegar na cor original, começou a haver uma rejeição ao refrigerante. E o tambaqui, ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, o nosso principal mercado é o Amazonas, né? E eles têm uma associação, e eu acredito que o nosso também, uma associação que o peixe fresco é um peixe que tem uma cor viva, né? Então o jeito que a gente abate normalmente o peixe, que não é um modo muito correto, mas é o que é feito, você tira o peixe do viveiro, bota dentro de um saco e depois coloca dentro do gelo. Isso daí, o peixe, na verdade, ele não morre naquele momento, ele morre de asfixia. Então, ao morrer de asfixia, ele fica com a cor avermelhada, né, por fora. Então, ele dá um tom de ser mais fresco. O peixe abatido, conforme a legislação prevê, você teria que pegar ele, sangrar o peixe e congelar. Então, ele fica um peixe branco. Para o consumidor local, o peixe que é branco é um peixe estragado, entendeu? Então, aquele, apesar de ser de melhor qualidade, ele é considerado estragado pelo consumidor, né? Rodrigo, outro trabalho que me chamou a atenção, que é bem útil, quem está fazendo uma coisa mais com outro objetivo é o professor Valdinari. Ele está pegando o que a gente vê de carcaça de peixe nessas peixarias da cidade e aquilo vai para o lixo, pouca gente reutiliza. O Valdinari está com um projeto de aproveitar composto, né? Um composto. E eu vi que você tem um trabalho que eu vi lá foi até do Bité, que você reutilizou esses rejeitos. O que é que vocês fizeram com esse trabalho? É para alimentação humana, animal, para adubo? A ideia foi fazer um pré-processamento, a gente chama de ensilado biológico, né? Então, essa carcaça de peixe que é produzida a partir do tratamento, né? Uma peixaria pequena aqui em Boa Vista produz mais de 50 quilos de resíduo por dia. Então você imagina você contar todas as peixarias, a gente consumindo peixe, né? Então você tem uma quantidade de resíduo imensa. Do jeito que ele sai da peixaria, ele não é absorvível pelos animais. Muita gente pega essa carcaça e leva para dar pro porco, sabe? Então, para as criações de porco. O animal, ele come do jeito que ele come e sai nas fezes, porque ele não tem capacidade de digerir aquilo. Então, o que a gente faz? A gente faz um processo de silagem, né? Então, é uma fermentação. Essa fermentação quebra as estruturas e aí torna o alimento mais digestível. Então, a gente faz a silagem, esse processo de fermentação é como se fosse uma digestão. E depois a gente seca, e esse produto, a ideia é que ele retorne para colocar na ração, porque a ração, a parte mais cara é a proteína de peixe, porque toda ração tem que ter uma farinha de peixe, e a parte mais cara da ração é a farinha de peixe. Esse produto que a gente fez, ele quase equivale à farinha de peixe, se a gente conseguir padronizar ele, né? Nutricionalmente. Quase equivale nutricionalmente à farinha de peixe, né? E os custos, quantos por cento mais? Então, esse é o próximo projeto do Biter, né? Que a gente tem que analisar, porque
O custo desse processo, na verdade, é operacional, não é de fabricação, né? Porque a gente vai ver que assim, você tem que ter o processo de coleta, tem que valer a pena, você tem que ter uma quantidade X para processar. E a secagem. A secagem a gente pode desenvolver métodos usando solar, vento, porque no caso daí nós fizemos secagem em estufa, né? A gente ia fazer secagem em leofilização, mas aí isso encarece demais o processo. Explica, né, para o ouvinte o que é a secagem em leofilização. A secagem em leofilização é uma secagem, ela é feita em um ambiente frio e em vácuo, né? Então ela não perde as capacidades nutricionais do alimento. Toda vez que você seca ou você modifica termicamente o alimento, ele perde nutrientes. Então às vezes você está fazendo uma ração, do que você faz aqui até chegar em quem vai consumir, muito dos nutrientes são perdidos nesse caminho, né? Vale lembrar que essa secagem por leofilização, o custo econômico é muito mais alto. Quem que leofiliza hoje em dia, né? A Nestlé leofiliza lá, né? A farinha láctea, algumas coisas para ser utilizada nas suas. Só que isso encarece demais o produto. Né? Vocês chegaram a fazer o percentual. Você pegou 50 quilos de carcaça, quanto você obteve desse composto? Se não me engano, de cada 10 quilos, nós conseguimos fazer 3 quilos de composto de ensilado úmido. Ensilado úmido. Aí secando. É esse ensilado que vai para a ração? Esse ensilado, porque aí é isso que nós temos. Eu falo, o úmido que vai para a ração, você tem que secar para poder botar na ração. É isso que nós temos que testar, porque o úmido, eu teria que... porque o melhor seria usar o úmido, porque aí eu gastaria menos para fazer isso. Mas aí eu tenho um tempo de vida dele menor. A gente está secando porque aí eu posso armazenar, entendeu? Então se eu armazenar, aí eu vou perder mais uns 60%, então vai acabar sobrando ali, né? De cada 10 quilos vai sobrar 1 quilo de ensilado seco, né? Tá, e uma curiosidade que veio, a gente tem notícias aí há alguns anos da doença da vaca louca. Sim. Que porque, pelo menos que eu lembro, a ração da vaca era feita com restos de sangue e vísceras de própria... E não tem nenhum tipo de... Você está pegando uma doença do carcaça peixe louco para alimentar peixe. Tem algum estudo que mostra que não tem o perigo do peixe louco? Até hoje não tem nada registrado, né? E agora, o próprio processo de fermentação, ele esteriliza aquela massa, assim, entendeu? Então, o processo que a gente faz, ele acaba acabando com os outros micro-organismos que poderiam ser patogênicos, né? Olha, muito interessante mesmo essa ideia. Quanta gente descobriu aqui da criação de peixe e a ciência envolvida nisso. A gente tem um doutorando aqui trabalhando com isso. Rodrigo, eu tenho que te agradecer. A gente vê que tem mais assunto para um próximo programa. Quando você terminar o doutorado, isso está próximo, a gente vai trazer você aqui para falar especificamente do seu doutorado, dos seus resultados. Agradecemos mais uma vez a tua participação no nosso programa. Obrigado. Parabéns, professor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos meus amigos aqui. Bem, agradecemos também a vocês, ouvintes, que estiveram conosco, e contamos com vocês na próxima semana, às 9 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência. Até lá! Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.